Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito legal e muito importante, promessas de vida e esperança, onde nós vamos continuar a nossa leitura bíblica do livro de Sofonias, no capítulo 3, nós tínhamos lido do 1 ao 7 nesse episódio, vamos ler do 8 ao 20, onde nós vamos falar das promessas que Deus tem para o povo dele, as promessas que Deus já deixou descritas na palavra dele, que o povo dele vai viver. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica vai explanar, assim como eu farei as promessas de Deus, mas vamos começar lendo esses versículos para entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará a língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, rejubila-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te, e ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti, e sobre os quais pesam opróprios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que forem expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então nós podemos perceber aqui a espera pela intervenção de Deus. Porque as promessas de Deus, ela tem esse ponto em comum. Nós precisamos esperar pela intervenção dele para que ele faça aquilo que ele prometeu. Mas aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Então nós sabemos aqui que quando o Senhor fala que vai vir com juízo, ele vai vir com juízo. Aqui é uma promessa que se estende até os dias de hoje. Ele falou que ia recolher todo o povo de Israel. Ele fala aqui que ele ia recolher todo aquele povo e trazer eles de volta para a terra deles. Ou seja, isso era uma promessa que todo o povo se lembrava. E realmente isso se cumpriu. Hoje nós podemos perceber todo o povo de Israel junto de novo. Então nós vemos como o Senhor é fiel. A gente vê isso, que se a gente espera pela intervenção de Deus, ele cumpre as promessas dele. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então a gente percebe aqui que toda a terra ia sofrer com o juízo de Deus. Toda a terra ia sofrer com o castigo que Deus se impôs, mas pelas consequências dos próprios atos deles. Então nós precisamos manter a nossa mente fixa nas promessas do Senhor, manter a nossa mente de acordo com a vontade dele. Nós precisamos esperar pela intervenção de Deus. Deus diz para esperarmos nele, pois dele procederá o juízo. Devemos esperar pacientemente pela intervenção de Deus sobre as nossas vidas. Outra coisa que nós podemos perceber é o juízo de Deus. Quando ele fala que ao congregar todas essas nações, Deus queria fazer justiça, iria fazer juízo. Então Deus vai fazer. A gente sabe que tem um dia designado para isso, o dia do juízo final, onde todas essas pessoas que não se arrependeram e pecaram contra ele,
vão passar sim pelo tribunal divino e vão ter as consequências, vão ir para o inferno, vão queimar com o diabo, porque ele foi desobediente desde o início, ele foi aquele que queria usurpar o lugar de Deus, ele queria o poder de Deus para ele, e ele teve um inferno. Esse é o castigo dele, e esse é o castigo de todas as pessoas que também agem como ele. Então nós sabemos aqui que o Senhor quer nos corrigir, o Senhor quer nos alertar, o Senhor nos promete que vai fazer justiça, mas nós precisamos esperar nele e ser fiéis a ele. Nós podemos perceber também a purificação da iniquidade, quando o versículo diz: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Sabemos que nós, de nós mesmos, não sabemos servir a Deus, mas o Senhor, ele é aquele que nos capacita para nós o servirmos. O servir ele com integridade, o servir ele da forma que agrada a ele, o servir ele da forma como ele planejou. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele aquele que nos purifica de todo o pecado. Deus trabalha para nos dar um caráter como o de Cristo. O objetivo do Espírito Santo é nos transformar no corpo de Cristo, nos transformar na medida da estatura de Cristo. Então nós precisamos nos lembrar que nós estamos aqui não pela nossa vontade, nós não podemos fazer aquilo que a gente deseja, mas sim praticarmos a palavra de Deus, praticarmos sim aquilo que Ele tem para nós. Então que nós venhamos sim estar no lugar que Ele espera, que nós venhamos sim ter essa purificação da nossa vida, que nós venhamos ter lábios puros, um coração santo, um coração puro, pronto para servir a Ele. Nós precisamos sim servir Ele também de comum acordo. A Bíblia fala: haverá dois juntos sem que haja entre eles acordo. Se a gente está próximo de alguém que não quer servir a Deus, a pessoa já está abertamente falando que não quer ser do Senhor, não quer servir a Ele, não tem motivo essa união, essa amizade, essa cumplicidade. Então nós precisamos nos alertar também para isso, estarmos fiéis principalmente ao Senhor, e não mais fiéis ao humano que leva uma infidelidade para com Deus. Nós precisamos restaurar a nossa comunhão, a nossa devoção com Deus, restaurar essa espiritualidade, essa integridade no relacionamento com Cristo. Deus diz que iria purificar os povos para que eles o invocassem no serviço de todo o coração. O Senhor quer restaurar a nossa vida espiritual, mas nós precisamos querer ser restaurados. Nós precisamos querer andar em oração, em leitura bíblica, em prática da palavra. Nós precisamos querer e desejar essa restauração para as nossas vidas. Nós não podemos nos conformar com uma vida morna, uma vida morta, uma vida distante do Senhor, uma vida que não tem a presença do Senhor. Mas nós precisamos andar em comunhão com Ele, andar na vontade dEle, andar do jeito que Ele deseja, não que nós desejamos. Nós precisamos também ser ministros do Senhor, ministros daquele que nos chamou, como a Bíblia mesmo diz. Talentos-se-os da Etiópia os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Ou seja, o Senhor aqui estava falando que aquele povo que estava distante dele, que tinha sido disperso pelos inimigos, iria voltar e trazer sacrifícios a ele. Ou seja, iriam ser seus ministros. Deus quer que seus filhos o adorem em espírito e em verdade e sejam seus ministros, sejam seus adoradores. Nós precisamos sim estar em comunhão, em alinhamento com Deus, desejar esse relacionamento, desejar ser os ministros dele, desejar que a vida dele venha habitar em nós, desejar que a natureza dele venha ser a nossa, desejar que o nosso coração seja transformado por ele. Nós precisamos desejar ser ministros do reino, falar da palavra da salvação, falar daquilo que o Senhor quer, falar do sacrifício de Cristo, falar da transformação que Deus quer operar em cada vida. Esse é o nosso dever como ministros do céu. Assim como o embaixador sai de um país e vai ali representar o país dele de origem para outro país, para outra terra, Deus nos chama para nós que estamos aqui na terra, sermos seus ministros, seus embaixadores, representando lá o céu, representando a nossa pátria celestial, representando o reino dele. Então nós precisamos nos lembrar que nós estamos aqui como peregrinos de passagem, mas nós temos o dever de sermos ministros do reino de Deus. Nós também precisamos nos lembrar sobre a remoção da soberba, porque a soberba não procede do Senhor. A soberba, ela veio de Satanás, quando ele quis se levantar contra Deus. A palavra mesmo fala que quando ele viu as pedras preciosas que ele estava vestido, ele se levantou contra Deus, e a soberba nasce nisso. E ele quer colocar essa soberba no coração de cada pessoa que está agindo ali em conformidade com ele. Então nós vamos ler esse versículo 11, onde explica mais sobre a soberba, quando diz assim:
Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Então Deus diz aqui a soberba, ele fala que é remover a soberba. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele diz que removerá a soberba do coração das pessoas para que não cometam mais esse pecado perante o Senhor, para que elas não sejam mais parecidas com o diabo, para que elas não sejam mais orgulhosas. Porque o Senhor fala, né, como eu falei, que ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ou seja, se nós somos humildes perante ele, ele vai nos dar graça. Ele vai vir cobrindo os nossos pecados, perdoando os nossos pecados e nos fazendo pessoas cada vez mais parecidas com ele, nos dando esse novo coração. Que nós venhamos buscar isso, buscar esse renovo, buscar essa remoção da soberba, buscar essa remoção da iniquidade, buscar sermos pessoas realmente alinhadas com ele, que a gente venha ter o sondar mesmo o nosso coração, que o Espírito Santo nos ajude nisso, para remover de dentro de nós tudo aquilo que for soberba, tudo aquilo que for motivo de orgulho, tudo aquilo que for motivo de querermos nos levantar não só contra Deus, né, mas contra até os seres humanos. Aquilo que for motivo de levante espiritual, que nós venhamos ter isso arrancado dos nossos corações. Outra vez a gente vê também o prazer de Deus que está na humildade, quando o versículo 12 diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Então, em lugar daquele povo soberbo, daquele povo arrogante, daquele povo que não confiava no Senhor, o Senhor ia colocar um povo que realmente confiava nele, um povo humilde, um povo que confia no Senhor e confia os seus cuidados a ele. Deus se agrada dos humildes, mas resiste aos soberbos e orgulhosos. Somos seres humanos com poder de escolha e temos em nossas mãos o direito, a responsabilidade e a possibilidade de decidir se vamos ser humildes ou soberbos, se vamos decidir seguir o caminho de Deus ou o caminho do diabo, o caminho da ingratidão, da soberba, do orgulho ou o caminho da humildade, que é o caminho da graça. Então, não há como ter a conversão, a salvação sem a humildade, sem a gente aceitar a submissão perante Deus e se colocar como esse lugar mesmo, que nós não podemos nada, nós não podemos fazer nada, nós não podemos nos salvar, mas toda a nossa confiança precisa estar em Deus, toda a nosso amor, nossa alegria precisa estar em Deus, a nossa confiança. Então, que a gente não se exulte em nós mesmos, não se exulte naquilo que a gente pode fazer, mas confie todos os nossos cuidados ao Senhor. Que nós venhamos ter um coração humilde, um coração manso, como o coração que o Senhor quer colocar em nós. Porque nem Cristo se ensoberbeceu. A gente vê a própria palavra falando que ele não foi uma pessoa soberba, ele mesmo fala para ser como ele, que é manso e humilde de coração. Então, que a gente venha ser manso e humilde de coração, que a gente venha estar, assim, nesse lugar de humildade. Outra coisa que nós vemos é um povo que confia em Deus. Ele fala aqui nessa palavra que ele ia dispersar aquele povo orgulhoso e colocar um povo que confia nele. Que nós venhamos confiar em Deus, confiar na vontade dele, confiar na benignidade dele, confiar que ele é aquele que faz o melhor. Precisamos escolher confiar em Deus e em sua vontade soberana. O Senhor é aquele que cuida de nós e sabe tudo a nosso respeito. Então nós precisamos realmente entregar os nossos cuidados a ele, pois ele faz o melhor. E não dar lugar para ansiedade, para tristeza, para lamúria, mas realmente confiar nele. Confiar que ele vai fazer a vontade dele. Outra coisa que a gente percebe aqui são os remanescentes, quando o versículo 13 diz assim: os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Então a gente percebe aqui que Deus diz que deixará um restante, um povo que confia nele, obedece os seus mandamentos. E ele promete aqui que não haverá quem vai espantar eles, que não haverá ali inimigos que vão conseguir derrotar eles, que não haverá ali aquelas pessoas que vão conseguir derrotar o povo dele. Então que nós venhamos sim ser esses remanescentes, ser aqueles que não vão seguir o caminho mundano, o caminho do mundo, mas vão perseverar em seguir ao Senhor, vão perseverar em seguir a Deus. Outra coisa que a gente percebe é o louvor de agradecimento ao Senhor, que está no versículo 14, onde diz assim: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Então a gente percebe aqui que Deus quer que a gente louve Ele, Deus quer que a gente louve o nome dEle, Deus quer que a gente venha estar em constante agradecimento e comunhão com Ele. Precisamos adorar mais ao Senhor e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Precisamos agradecer por tudo que Ele vai fazer, precisamos agradecer por tudo que Ele nos deu, a salvação, agradecemos pela promessa de vida, de esperança, agradecemos por tudo aquilo que Ele já comprou por nós, já conseguiu por nós. Outra coisa que nós podemos perceber também é o perdão de Deus e a sua justificação, quando o versículo 15 diz assim:
O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo, nos perdoa e nos justifica. Ele rasgou o escrito de dívida que estava em suas mãos e nos deu um novo futuro. Ele nos deu uma nova vida, ele nos deu uma liberdade em Cristo. Ele nos deu uma nova forma de viver, em obediência a Ele. Que nós venhamos estar sempre firmes, constantes, e que nós venhamos confiar no perdão de Deus e na sua justificação, pois Ele já nos disse que nos perdoou e afastou as sentenças que estavam nos culpando perante Ele, nos rasgou aquele escrito de dívida que era de vergonha, que era de pecado, e nos lavou com o sangue dele, com o sangue precioso do seu Filho. Nós vemos também um conselho, a força e a constância, quando o versículo 16 diz: naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Então aqui ele diz até para Israel, para Jerusalém, que não era para eles temerem, que não era para eles se envergonharem, mas era para eles crerem no Senhor, ter essa força, essa constância. O conselho que Deus nos dá é para sermos fortes e constantes, e não sermos pessoas inconstantes, que uma hora estão felizes, outra hora está triste, uma hora é levado pela dúvida, pela ansiedade, outra hora crê no Senhor, mas que nós realmente venhamos ser fortes e perseverar nele. Força para começar e constância para não desanimar, e começar e terminar aquilo que já tinha sido feito. Sabe, que nós venhamos realmente ser pessoas que vão ali estar com o coração presente perante o Senhor, buscando a força dele, porque somente ele pode renovar as nossas forças, renovar o nosso ânimo. Outra coisa que nós podemos ver aqui é o amor e regozijo de Deus em nós, quando o próximo versículo diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então o Senhor vai se deleitar em nós, nós somos o motivo da alegria também de Deus. É isso que ele está dizendo aqui nesse livro. É claro que o Senhor já tem alegria nele mesmo, já tem alegria dentro do caráter dele, mas nós também somos motivo de felicidade para ele. Assim como um filho obediente é um motivo de alegria para o pai, nós também somos os filhos de Deus e ele também se alegra em nós. Primeiramente, Deus terá prazer em nós por intermédio do sacrifício de Cristo, e quando ver a nossa obediência, terá prazer em nós. Vemos 3 atitudes de Deus nesse versículo aqui descrito. O primeiro é a presença de Deus, depois a salvação que Deus nos presenteia, o prazer de Deus em nós. Vemos também o renovo que o Senhor nos concede e o regozijo que Deus terá em nós quando vir Cristo em nós, e não a nossa própria personalidade e jeito humano. Então aqui nós percebemos que todos esses pontos fazem parte desse versículo. Nós podemos perceber aqui que o Senhor vai estar conosco, que Deus ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele não nos abandona, ele nunca vai nos abandonar. É daqui para a eternidade. Então nós sabemos que nós podemos confiar nele em todas as circunstâncias. Nós sabemos também que o Senhor nos concede renovo, mesmo quando nós estamos atribulados, afadigados. Deus nos concede renovo, Deus nos concede o fortalecimento e a constância nele. Vemos também o regozijo, que Deus terá prazer naqueles que o obedecem, prazer naqueles que decidem escolher a Ele todos os dias, que decidem andar nos seus caminhos e decidem não fazer a própria vontade, mas a dele. Outra coisa que nós vemos também é a alegria para os abatidos, quando o versículo 18 diz assim: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróprios. Então aqui o Senhor fala que iria trazer de volta aqueles que desejavam as festas, as solenidades, os momentos que o povo do Senhor estava reunido. Deus ia trazer de volta, Deus ia juntar todas aquelas pessoas. Então que nós venhamos ser pessoas que realmente desejam a comunhão com Deus, desejam o relacionamento com Deus, desejam a leitura da palavra, desejam um momento de comunhão com Ele. Haverá alegria para os abatidos de espírito, pois é o Espírito de Deus quem nos dá a verdadeira alegria, pois é o Espírito de Deus que nos dá a verdadeira contentamento nele. Nós sabemos que nós podemos confiar em Deus, nós sabemos que nós podemos aqui ser renovados por Ele, e nós que somos os restantes aqui, os fiéis da terra, Deus está à nossa procura, Deus está buscando um povo que o ama, um povo que o busca, um povo que se coloque na brecha, um povo que interceda por Ele, um povo que interceda a favor dessa nação. Deus está à procura. Então que nós venhamos ser esses restantes que perseveram em seguir ao Senhor e desejam ter o cumprimento da promessa. Vemos aqui as promessas de Deus, quando o versículo 19 diz assim:
Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que forem expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofrerem ignomínia. Então, todas aquelas pessoas que sofreram vergonha, sofreram maus tratos, sofreram ali aquela ignomínia, o Senhor ia restaurar. Neste versículo, vemos 4 grandes promessas feitas pelo próprio Deus na história de Israel. A procedência contra os inimigos, o juízo de Deus, aquilo que Deus ia fazer contra aqueles que maltrataram o seu povo, a salvação dos coxos, então aquelas pessoas que estavam coxeando, não estavam muito bem, estavam enfermas, pessoas ali que não estavam tão bem, estavam abatidas, o Senhor ia salvar, o Senhor ia congregar também, e o recolhimento de todas as outras que forem expulsas, todas aquelas que saíram da sua terra contra a sua vontade, foram expulsas pelos inimigos, o Senhor ia congregar, o Senhor ia trazer de volta, o Senhor ia recolher todo aquele povo, o Senhor ia trazer de volta para uma comunhão, para um ajuntamento solene na terra deles, na terra natal. Então o Senhor vai nos recolher também no céu, onde é a nossa pátria, onde é um lugar de descanso, onde é um lugar de soberania de Deus, onde é um lugar de adoração constante. Deus vai nos congregar também. Nós sabemos também que Deus honra aqueles que antigamente passaram por vergonha. Ele fala aqui que aqueles que foram assolados na terra estranha, aqueles que foram maltratados, que tiveram ignomínia, tiveram vergonha, o Senhor ia honrar, o Senhor ia trazer de volta, eles iam ter um nome, eles iam ter uma autoridade. O Senhor diz isso. Podemos aprender 4 lições em cada ponto: o julgamento do inimigo, a salvação dos inconstantes, o ajuntamento e o memorial. Então Deus ia ali ajuntar todo aquele povo, Deus ia fazer deles um memorial, Deus ia salvar aquele povo e Deus ia julgar os inimigos. A gente percebe também a mudança de estado e a conversão que a gente vê no versículo 20, quando diz assim: naquele tempo eu os farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então nós sabemos aqui que ele ia mudar a sorte daquele povo. Aquele povo não ia sempre viver uma história de sofrimento, de tristeza, de vergonha, mas ele ia mudar a história daquele povo. Deus é aquele que muda nossas vidas. Ele tem poder para fazer o impossível se tornar possível e até converter o mais depravado homem. Deus é o único que tem esse poder. Deus é o único que pode fazer isso, efetuar a salvação. Deus é aquele que pode mudar a pessoa mais depravada em um dos mais santos, em um daqueles que vão mais ter uma vida de santidade perante Ele. Então que nós tenhamos ter isso, que nós tenhamos ter isso nos nossos corações, que o Senhor muda o estado das pessoas, muda as vidas. Deus é aquele que tem poder, mas é aquele que quer que a gente abra a porta do nosso coração. Ele fala que Ele está na porta batendo, e Ele quer que nós abramos a porta do nosso coração para que Ele entre, e Ele vai entrar e cear conosco e mudar toda a nossa história, a nossa vida. Então essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que nós tenhamos confiar em Deus, confiar que Ele tem poder para fazer e que nós tenhamos dar total liberdade para o Espírito Santo, total liberdade para Ele fazer a vontade dEle, cumprir a vontade e as promessas de vida e esperança que Ele tem para nossas vidas. Fique com Deus e que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!